Olá pessoal, eu sou o professor Emerson Lima, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Bioquímica Clínica Fácil. Como vocês já sabem, esse canal tem como objetivo trazer atualização para vocês de conteúdo sobre as análises clínicas, mais especificamente sobre a bioquímica clínica, aqui para você que é aluno de farmácia, de biomedicina, você que é profissional da área, que gostaria de ter uma atualização. A gente tem postado aqui conteúdos sempre atualizados, sendo o mais didático possível para que você possa crescer como profissional nessa área. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre análise bioquímica de líquidos cavitários. Nós já gravamos uma aula que está aqui no canal especificamente sobre o líquor, que é um dos líquidos cavitários. E hoje a gente vai falar sobre os demais líquidos. Uma vez que eu não queria fazer uma aula tão longa, a gente dividiu esse assunto em duas partes. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre os demais líquidos cavitários e como a bioquímica pode ajudar no diagnóstico aí de alguma patologia que está relacionada às alterações fisiológicas desses líquidos. Tá? Vamos à aula. Quais são os principais líquidos cavitários que podem chegar no laboratório para ser analisado? Lembrando que esses locais que recebem esses líquidos normalmente estão ligados a um hospital, uma rede hospitalar. Esses líquidos, em geral, são coletados de pacientes que estão hospitalizados. Então, são os laboratórios de unidades hospitalares, de pronto atendimento, que têm pacientes internados, que recebem normalmente essas demandas para análise desses líquidos. E a gente pode ter os mais variados fontes, origens desses líquidos. Esses líquidos normalmente estão presentes nessas cavidades, mas eles estão aumentados em situações de patologias, de doenças. Exemplo aqui de líquidos que podem ser coletados e que podem chegar para análise. O líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que a gente tem uma aula específica aqui no canal sobre ele. O líquido sinovial, das articulações, é muito comum se acumular aqui no joelho, por exemplo, e ele ser coletado. O líquido acítico, que se acumula na cavidade abdominal. Líquido pleural, que se acumula nas pleuras, no pulmão. Líquido pericárdico, que se acumula no espaço pericárdico do coração, E o líquido amniótico, que é aquele líquido que se acumula no momento da gravidez. Ok? Então esses são os principais, existem outros, mas são os principais líquidos que podem chegar no laboratório para uma análise. Essa análise, normalmente, ela, assim como o líquor que a gente já comentou, ela passa pelo laboratório de bioquímica, pelo laboratório de microbiologia, em muitos casos, e principalmente pela citologia, onde é avaliado o tipo de célula, o número de células, a qualidade, quantidade dessas células presentes nesse material. Mas a bioquímica, ela é uma parte importante dessa análise, isso que a gente vai tentar comentar de uma forma muito breve aqui, mas muito didática aqui para vocês nessa aula de hoje. Quando a gente fala de análise bioquímica dos líquidos, principalmente líquido pleural, líquido acítico, e pericárdico também, mas principalmente acítico e pleural, uma das dúvidas que os médicos querem resolver, que eles têm, é quanto à origem desse líquido. É saber se esse líquido ele é um transudato ou um exudato. Ou seja, isso está relacionado à forma pela qual aquele líquido foi para a cavidade. No caso do transudato, ele foi para a cavidade devido ao quê? Ao aumento da pressão hidrostática, que essa pressão é exercida dentro do vaso, ou uma diminuição da pressão osmótica. Isso faz com que haja um extravasamento desse líquido para a cavidade. No caso do exudato, ele é um líquido que a origem dele é um processo inflamatório, fazendo com que haja um aumento da permeabilidade da membrana, ali do endotélio, e aí um extravasamento desse líquido para a cavidade, tá bom?
Então, essa diferença ela é muito importante. Eu consegui caracterizar o tipo de líquido, como transudato ou exsudato. Na bioquímica, pelos exames bioquímicos, eu consigo parâmetros para caracterizar esse material. Vamos lá. De forma geral, tá bom? Os transudatos, eles têm uma densidade menor que o exsudato. Aqui, ó, tem um parâmetro de menor que 1,016. O transudato não tem, ou a célula inflamatória não está normal, existe, mas é dentro da normalidade. Já o exsudato, ele tem bastante célula inflamatória. Os níveis de proteína do transudato são menores, por exemplo, aqui no caso, menor que 3 gramas por decilitro. A relação entre as proteínas do líquido e o soro, aqui no caso é menor que 0,5 no líquido pleural, por exemplo. Os níveis de LDH, que é a desidrogenase lática, são bem menores no transudato do que no exsudato. E a relação da LDH em relação ao soro, também aqui no caso do líquido pleural, é menor que 0,6. Tá? Então, esses são os principais parâmetros que os médicos usam, né, que os analistas usam para diferenciar um líquido exsudato de um líquido transudato. Beleza? Existe um critério chamado critério de Light que os médicos utilizam para também fazer essa caracterização. O que diz esse critério? Ele se baseia na relação entre a proteína do líquido pleural e a proteína sérica, né? Menor que 0,5 transudato, maior que 0,5 exsudato. A relação da desidrogenase lática no líquido e no soro, menor que 0,6 para o transudato, maior que 0,6 para o exsudato. E se a desidrogenase líquida do líquido pleural é 2/3 maior do que o limite superior do soro, ok? Aquele limite do valor de referência mais alto do soro. No transudato não é e no exsudato é. Então, para eu caracterizar um líquido, né, de forma inequívoca como exsudato, qualquer um dos 3 critérios sendo positivo já caracteriza o líquido como exsudato. Já para o transudato, eu preciso dos 3 parâmetros positivos, ok? Então, com essa tabela eu consigo, de uma forma bem verdadeira, né, fidedigna, caracterizar esse líquido como transudato e exsudato. Beleza? Então, nenhuma dúvida sobre isso, certo? Aí vamos falar agora dos líquidos específicos. Primeiro é o líquido acítico, né? O líquido acítico, ele se acumula na cavidade abdominal, né, por várias razões, né? E a gente, então, pode caracterizar como transudato ou exsudato, como eu já falei. Então, as causas em que esse líquido é um transudato, né, que é um transudato que vai estar se acumulando aqui, na insuficiência cardíaca congestiva, na cirrose hepática, em situações em que há uma hiporalbuminemia, né, uma desnutrição, por exemplo, né, e outras situações em que pode haver uma doença hepática, né, onde o fígado não está produzindo albumina, na síndrome nefrótica, perda de proteína pela urina, certo? Também leva, né, uma albuminemia, obstrução da veia hepática. Nesses casos, se acumula líquido aqui, sendo um transudato. Um exsudato, onde que vai se formar? Na cavidade acítica, né? Na tuberculose, em neoplasias, em metástases e na pancreatite. Então, nessas situações, há também acúmulo de líquido e esse líquido, com certeza, vai ser categorizado como um exsudato. Na análise desse líquido, ele pode ser analisado quanto ao aspecto, a cor e a densidade no exame físico, né? Então, é o primeiro parâmetro que a gente avalia ali. O aspecto, se ele for um exsudato, ele pode aparecer como turvo e purulento, por causa, né, principalmente do número de células inflamatórias que estão ali. Os transudatos, eles normalmente são líquidos, mas podem aparecer
serosos, hemorrágicos, serofibrinosos ou até mesmo brilhantes. A cor normal é uma cor amarelo palha, um amarelo bem clarinho, mas ele pode aparecer também como amarelo turvo, alaranjado, amarelo ouro, quando tem icterícias, por exemplo, esverdeado na colecistite, né, perfuração abdominal, apareceu um líquido esverdeado, até por ali, né, líquidos do próprio intestino ali, que vai para essa cavidade. No caso da densidade, menor que 0,18 transsudato, maior que 0,18 exsudato, né? Quais são os principais analitos bioquímicos que podem ser dosados nesse líquido? Lógico que isso é a pedido médico, mas eu estou falando dos mais comuns, né? Proteína, para categorizar entre transsudato e exsudato, assim como a desidrogenase lática também, para fazer essa categorização. Glicose, ela é normalmente igual à do plasma, também pode ser medida, mas ela pode indicar uma infecção, por exemplo, né? Se tiver consumo de glicose, essas bactérias consomem essa glicose. Amilase, nos casos, por exemplo, de pancreatite, isso pode ser utilizado. E as mucoproteínas, né? Que também é uma dosagem bioquímica disponível no mercado, né? Ela pode indicar, por exemplo, casos de tuberculose, carcinomatose, e ela está diminuída na cirrose hepática, ok? Então, é um teste que pode ser utilizado nesse líquido acítico. Líquido pleural, né? Muito importante nesse líquido pleural essa categorização entre transsudato e exsudato. Então, dosagem de proteína é importante, dosagem de desidrogenase lática é muito importante. Além disso, você pode dosar a adenosina deaminase, ADA, é uma proteína que pode estar relacionada à tuberculose, né? Vocês sabem que a tuberculose é um diagnóstico, às vezes, difícil de ser feito, né? Então, a bactéria demora a crescer, hoje já tem aí os ensaios de PCR, né? Mas quem é especialista sabe que nem sempre isso é tão rápido, tão difícil de diagnosticar. Então, uma enzima aqui, né, coletada, uma enzima realizada nesse líquido pode ajudar nesse diagnóstico, tá bom? Líquido sinovial é um líquido coletado nas articulações, né? Normalmente o joelho é uma principal escolha. Lembrando aqui que cada um desses líquidos é coletado por uma técnica, né? Que ela tem como final ali do nome, né, centese, aqui no caso é uma artrocentese, né, assim como tem a toracocentese. Então você vai fazer essa coleta usando uma técnica específica para essa coleta. No caso do líquido sinovial, a gente sabe, por exemplo, que existem algumas doenças onde altera bastante esse líquido, né? No caso da gota, onde a gente tem um aumento de cristais, né? Uma produção de cristais de uratos, né? De ácido úrico nesse material. Isso pode ser visto, por exemplo, no exame citológico e até mesmo no exame bioquímico, né? A dosagem do ácido úrico. Na artrite, por exemplo, você tem ali um aumento de células inflamatórias, né? Então esse líquido até inclusive pode aparecer purulento, né? Leitoso, devido à presença de inflamação nesse local. A própria tuberculose pode aparecer um líquido, pode gerar um líquido leitoso, né? E também existe nesse líquido o ácido hialurônico, né? Que é uma proteína que que ajuda na proteção, né? na lubrificação das articulações, e ele pode estar diminuído, né? Por exemplo, em processos inflamatórios. Então isso faz com que haja uma diminuição da viscosidade desse líquido, tá? Então basicamente no líquido sinovial a gente avalia a glicose, né? Ela pode estar aumentada em processos inflamatórios, e as proteínas também para caracterizar entre transsudato e exsudato é a desidrogenase lática. A citologia ajuda
a gente a caracterizar esse material como um material inflamatório, como a presença de inflamação no local. Por fim, o líquido amniótico. O líquido amniótico é aquele líquido que se acumula, né, durante a gravidez, e ele tem, a análise dele tem basicamente duas utilidades, de forma geral, né, e ampla. Ele serve para o médico avaliar a maturidade fetal, ou seja, se o bebê está, né, pronto para nascer, né, e respirar sozinho, e a maturidade principalmente pulmonar. E uma outra indicação de coleta desse material é para avaliar alguma doença presente no feto, que a gente chama de sofrimento fetal, ok? Então a gente tem esses dois grandes indicações. Aí a gente tem várias análises que avaliam ou sofrimento fetal ou maturidade fetal. Eu vou falar aqui para vocês os principais, tá bom? Falando da maturidade fetal, a maturidade fetal ela está muito relacionada à presença de surfactantes, que são substâncias produzidas pelo pulmão do bebê, e esses surfactantes eles dão uma indicação, um indicativo de que o pulmão está maduro o suficiente para fazer o seu papel, a sua funcionalidade, né? E existem técnicas que a gente avalia, existem substâncias dosadas nesse líquido que nos dão essa informação se existe essa maturidade. O TDX, que vocês podem ver aqui no slide, é um equipamento automatizado que utiliza uma refração, uma luz polarizada, e ele consegue então identificar a presença desses surfactantes de uma forma bem automatizada, bem direta. É possível medir a concentração de lecitina, né? A lecitina, acho que vocês lembram, é o nome do fosfolipídio, né? Um fosfolipídio de membrana, que é um surfactante, e eu posso então dosar a relação lecitina-esfingomielina. E essa medida também é um indicativo da presença desse surfactante. O fosfatidilglicerol também é um outro fosfolipídio que pode ser dosado e ser também um indicativo de maturidade. Existe um teste que é feito no próprio líquor direto, que é a capacidade de manter bolhas estáveis. Essas bolhas, essa espuma, né, que aí está relacionada a um teste de estabilidade do índice de estabilidade de espuma, e existe um teste chamado teste de agitação ou teste de Clements. Esse teste de Clements é feito na beira do leito ali, e ele pode indicar se existe essa maturidade fetal. Como é que é feito esse teste? Normalmente se coleta o líquido e se mistura ele com etanol, um pouquinho de soro fisiológico, e se faz uma agitação bem forte, e se avalia se ele formou espuma e se essa espuma está estável. Numa situação em que não há maturidade fetal, essa espuma ela não é estável, ela rapidamente se degrada. Se houver formação de espuma estável por mais de 15 minutos, é um indicativo de que há uma maturidade fetal, tá bom? Então esse é um teste que normalmente é feito no laboratório ou até mesmo no ambulatório, no hospital, no leito, para avaliar a maturidade. Mas tem aqueles outros que eu falei, a dosagem do fosfatidilglicerol, a dosagem, o TDX, né, que é um equipamento que se usa, a relação lecitina e esfingomielina também, que é feito até por cromatografia em camada delgada, pode ser feito dessa forma, para avaliar esses surfactantes, tá bom? Isso é um indicativo de maturidade. Agora, os indicativos de sofrimento fetal. A gente também tem várias substâncias que podem ser dosadas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro deles, muito simples, é a bilirrubina, né? A bilirrubina, vocês sabem que é o produto da degradação da hemácia, ok? E ela está
presente, produto de degradação do M, né? Vamos ser mais específicos, tá bem? Produto de degradação da hemoglobina, mais especificamente do grupo M. Então, essa bilirrubina aumentada no líquido amniótico significa que está havendo o quê? Mais hemólise, né? Então, naquelas situações que pode ocorrer a doença hemolítica do recém-nascido, a dosagem dessa bilirrubina durante a gravidez é interessante, porque se ela estiver aumentando, significa que pode estar ocorrendo hemólise, ou seja, esse bebê ele pode estar em sofrimento fetal, entenderam? Um outro teste também, dois testes aqui que podem indicar sofrimento fetal é a dosagem da alfa-fetoproteína, que pode estar relacionada, por exemplo, com anencefalia, né, problemas aí no cérebro, no sistema nervoso central, e a própria acetilcolinesterase, a dosagem da atividade da acetilcolinesterase no líquor também pode estar relacionado a problemas no tubo neural, por exemplo, espinha bífida, né, que é aquela situação em que o tubo neural não se forma adequadamente, tá? A dosagem da acetilcolinesterase pode estar frequente. Existe também a dosagem simples da densidade óptica do líquido. Também ela pode estar relacionada a algumas situações da presença, por exemplo, de hemoglobina, da presença de algumas proteínas anormais no líquor, e isso pode indicar também sofrimento fetal, só dosando a densidade óptica do líquido, tá bom? Lógico que isso é mais realizado em clínicas mais especializadas para esse tipo de situação, né? Onde existe atendimento específico a doenças da gravidez e tal. Não é de rotina de todos os laboratórios. Mas fica aí como um conhecimento prévio para que vocês possam se inteirar melhor caso tenham interesse nessa área. Um livro muito bom para vocês estudarem sobre isso é o livro de Uroanálise e Fluidos Biológicos, né? Um livro bem completo que traz análises sobre esses líquidos. Então, eu agradeço a você que esteve até aqui na aula. Obrigado por ser atencioso com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a aula, quiserem fazer algum comentário, né, alguma coisa que vocês não concordam ou alguma inferência sobre o que eu falei, mande dúvidas aqui no próprio canal ou escrevam para mim que a gente tenta responder. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, né, marque o sininho aí para você receber notificação, né, deixe o seu like, que isso ajuda bastante a gente a divulgar esse vídeo para outras pessoas. Obrigado.